Olá, pessoal. Seja bem-vindo à nossa aula de história. Espero que vocês consigam aproveitar bem aí esse tempo também para estudar bastante, né? Quarentena não é férias, tá certo? Se cuidem e vamos retomar aqui de onde a gente parou, né? A gente já tinha começado a ver Idade Média. A gente vai dar algumas revisõezinhas aqui, lembrar de algumas coisas que ficaram faltando, mas lembrando que a gente já viu a Antiguidade Clássica. Então, todo o período, né, da ascensão e queda do Império dos gregos, né, do Império Macedônico com Alexandre o Grande, da expansão do helenismo, tá certo? Depois a gente viu a questão de Roma, né, a ascensão e queda de Roma, tá? As divisões, Roma do Ocidente, Roma do Oriente, tá certo? A invasão dos bárbaros, os sistemas de escravidão romano, tudo isso a gente já viu. E a gente tinha terminado, né, a nossa última aula antes de entrar na quarentena, né, a queda de Roma, e já tínhamos começado a trabalhar algumas coisas em relação à Idade Média. Especificamente, vindo do ponto de vista positivo, né, do positivismo, né, da história rankiana, da história tradicional, a gente tem o marco da Idade Média aí, a queda de Roma do Ocidente, né, até a queda de Roma do Oriente, que no caso é o Império Bizantino, tá certo? Mas por enquanto a gente vai se atentar aos sistemas, né, da Idade Média ocidental, tá certo? A gente a gente vai visitar a Idade Média oriental com as cruzadas e tudo mais, mas mais para frente, tá certo? Bom, lembrando aqui que quando a gente terminou na aula passada, tá? Quando a gente viu os sistemas medievais, a gente viu o legado, tá certo, de Carlos Magno, né, o Império Carolíngio, o primeiro império bárbaro, né, a se formar e a atender às demandas do legado romano, dentre eles o cristianismo. Então a gente tem a conversão, né, o início da conversão dos bárbaros ao cristianismo e como, né, o Papa e a Igreja, né, a Igreja cristã. Então a gente ainda não vai usar o termo Igreja Católica, tá? Porque a Igreja naquele momento ainda é uma só, tá certo? A gente vai entender que a Igreja ela vai se dividir em alguns momentos, tá certo? A gente vai ter a Igreja Católica, né, a Igreja a ortodoxa grega, tá certo? Que é a igreja do Império Bizantino. Vai haver um cisma em 1054, tá certo? A gente vai ver isso ainda hoje, daqui a pouquinho. Então, quando a gente fala, tá certo, desse legado do Império Carolíngio, a gente está falando principalmente das estruturas de administração política desse legado. O grande feito de Carlos Magno, além de combater, né, de resistir à invasão muçulmana da Europa, além de promover, né, na sua corte uma verdadeira formação intelectual do que viria a ser o entendimento da Europa, tá certo? Ele divide, ele dá as orientações, digamos assim, ele deixa as orientações para a divisão política da Europa. E como é que a gente vê essa orientação política? Bom, através da sucerania e vassalagem, que é a herança dos condados de Carlos Magno, né? Ele que vai pegar a Europa, né, que vem das crises do fim do Império Romano, e a estrutura colocando limitações, né, para, digamos assim, a barbárie, né, a barbárie do ponto de vista romano, tá certo? Que é aquela coisa daqueles que não seguiam as tradições romanas. Nessa limitação, nessa estrutura de poder, digamos assim, que Carlos Magno adota e passa a ser a estrutura vigente do feudalismo, a gente tem a vassalagem e a sucerania. É importante a gente lembrar que vassalagem e sucerania são elementos da nobreza. O vassalo e o sucerano são nobres, tá certo? A gente está falando de uma relação entre a elite da Idade Média. Não é uma relação comum do povo da Idade Média, né? Do povo medieval, do povo feudal. Não, são relações elitistas. E em que se baseavam isso? Bom, feudalismo é basicamente as estruturas de poder onde quem detém mais feudo detém mais riquezas, detém mais poder, tá certo?
É mais ou menos como, por exemplo, no capitalismo, né? Quem detém mais poder no capitalismo? É aquele que tem mais capital. No feudalismo, quem detém mais poder, as estruturas funcionam para favorecer aqueles que têm mais feudos. A gente vai ver especificamente o que é feudo daqui a pouquinho. Mas se tratando de feudos, terras, significava que o feudalismo é uma relação entre aqueles que têm terras e aqueles que não têm. E quem era que tinha essas terras? Quem é que tinha feudos? Os vassalos e os suceranos. O sucerano era aquele que dava, que entregava, né, um pedaço de terra para um vassalo. Esse sucerano, ele tinha à sua disposição uma certa quantidade de terras. Só que nobre não trabalha. A nobreza não trabalha. Quem trabalha são os camponeses. Então era difícil para os nobres administrarem grandes quantidades de terra. Resultado, eles faziam o que? Eles delegavam esses poderes, entregando assim a propriedade, né? Seja ela temporária, seja ela permanente, seja ela passando de pai para filho ou extinguindo com a morte, tá certo? Bom, eles entregavam essas terras para outros nobres, né? Poderia até ver o caso de pegar um camponês e dar um título de nobreza para ele. Em alguns elementos a gente vai ver isso também, em algumas situações. Mas quando se tinha posse e propriedade de terras, se tinha um título das terras, tá certo? Então eram nobres. Os vassalos eram aqueles que recebiam essas terras, e com isso eles geravam um certo vínculo, um certo compromisso com os seus suceranos, tá certo? Então eles também eram nobres, e a relação ela poderia ter o seguinte: você poderia ser sucerano de alguém, né? Você poderia entregar as terras, parte de suas terras para alguém, mas você ser, enquanto sucerano de um título menor que o seu, você pode ser vassalo de alguém também. Então, por exemplo, você tinha aí uma relação onde um rei lhe concedia terras, você era vassalo de um determinado rei. Mas em algum momento você também pegava um pedaço de suas terras e cedia para alguém, né? Então você passava a ser suzerano de outra pessoa, tá certo? Lembrando que quando se tinha um título das terras, né, o conde de não sei onde, né, o duque de algum lugar, então isso lhe dava um status de nobreza. Obviamente, o que era e ter esse status de nobreza? Acumular poderes jurídicos, econômicos, políticos, tá certo? Em relação àquela estrutura social medieval. E o que era essa estrutura? A Idade Média ela é dividida praticamente, né, em 3 pilares sociais. A nobreza, aqueles que detinham os títulos de terra. O clero, e aí esse clero a gente está falando daqueles que detinham os poderes religiosos, tá certo? Os servos, os camponeses, tá? Uma coisa importante, muitas vezes a gente vê na estrutura social medieval, tá certo? Um certo equilíbrio entre nobreza e clero. Um precisava do outro. O clero dava a sustentação ideológica para a nobreza. O que era uma pessoa nobre? Era aquela pessoa que era mais favorecida por Deus, né? Era aquela pessoa que atendia mais às vontades de Deus, que representava os interesses de Deus naquela região, tá certo? Mas quem dizia o que era a vontade de Deus? Quem dizia o que eram as estruturas que Deus pregava? O clero. Então, o clero também ele acabava sendo essa força ideológica, enquanto a nobreza era a força executiva, né, do projeto feudalismo. Tá certo? Os servos, então, quem eram esses servos? Quem eram os camponeses? Era o que sustentava tudo isso. Porque o nobre, ele não trabalhava. O clero, ele também não trabalhava. Os servos, os camponeses, os trabalhadores, eram quem sustentavam toda essa estrutura. Cada um tinha uma função específica. A dos nobres também, eles poderiam até não trabalhar com a terra diretamente, mas eles detinham o poder, né,
da força, né? A força física mesmo. O uso da força era dos nobres. Eles passavam a vida toda praticamente estudando a arte da guerra, né? Lutar guerras, e os jogos de poder, né? Em busca do trono, em busca de mais poder, era a função dos nobres. Muitos nobres acabavam ganhando, né, famas de autoritários, de perversos com os seus servos. Mas isso também era um equilíbrio bem tênue na Idade Média, porque também haviam muitas revoltas camponesas, e a gente vai ver isso mais para frente. Mas é importante saber que os feudos que prosperavam mais eram aqueles que conseguiam um equilíbrio maior entre a brutalidade e a justiça, né, do seu senhor feudal e, né, o trabalho e a dedicação daqueles camponeses. O clero, por sua vez, o poder da igreja, a gente está falando de uma religiosidade que ela vai se transformando na Idade Média. Quem era o clero? Era aquele cara que se dedicava às funções da igreja. Eram os padres, os monges, os bispos, o papa, tá certo? Todas essas estruturas que vão se desenvolvendo durante a Idade Média. Clero, a palavra clero, tá certo? Ela é bem voltada a essas estruturas religiosas. Mas a estrutura clerical, digamos assim, ela acompanha, né, praticamente quase todos os períodos das sociedades, né? Então, por exemplo, o clero no lado islâmico da Europa, por exemplo, né, vai ser exercido, né, pelos sacerdotes do islamismo. Então, se você vai para a estrutura, sai da e vai para a África, por exemplo, você vai ter aí aqueles rituais mais tribais, né, do ponto de vista da Europa, né? Você vai ter o clero também, sacerdotes, né, realizando esses rituais, tá certo? Então, como é então que esse pessoal vivia sem trabalhar às custas, né, dos camponeses? Bom, através dos impostos. O imposto do clero, ele era mais, digamos assim, ele de certa forma dura até hoje, né? Vocês aí têm a prática, né, a vivência do dízimo, né? Você dá parte do seu rendimento para a igreja, mas também havia outras formas, como a venda de indulgências, por exemplo, né? Você vende títulos de salvação, de perdão de pecados e tudo mais. Para os nobres, havia estruturas mais complexas, como, por exemplo, né, os camponeses trabalhavam nas terras dos senhores feudais propriamente ditas, trabalhavam para eles. O fruto ia para direto os senhores feudais, depois eles poderiam trabalhar para si mesmos. Havia que era chamada corveia, havia a talha, que era isso, parte da produção, a metade, em alguns casos, um terço, né, 2/5, tudo isso variava de acordo com o período, de acordo com a região e de acordo também com a produção. Então, a vida agrária, a vida agrícola era muito presente na Idade Média, no feudo. Mas, por exemplo, aqueles camponeses que se dedicavam, por exemplo, a madeira na floresta, ou que tinham a experiência de viver, por exemplo, da pescaria e tudo mais, esse pessoal também tinha que dar a produção para os donos daquele feudo onde eles estavam executando algum tipo de função, tá certo? E as banalidades, que eram as taxas que se pagava pela utilização da infraestrutura do feudo. Então era importante para o nobre também melhorar as infraestruturas do seu feudo. Ora, se ele tinha um ferreiro, tinha uma fornalha para assar uma grande quantidade de pães, enfim, de alimentos, se ele tinha estruturas para a produção de tecidos, se ele tinha moinhos para fazer, né, as farinhas com trigo e tudo mais, tudo isso fazia parte da infraestrutura do feudo, pertencia ao senhor. Então o camponês ia lá, trabalhava, produzia, transformava a matéria-prima em alguma coisa, e parte dessa produção, ou parte dos lucros com a venda, acabava voltando para o senhor feudal. Então era assim que eles adquiriam sua riqueza.
tá certo? Como é que ficava? Só tinha essas três configurações? Não. Até porque a gente está vindo de uma estrutura deixada pelos romanos. Roma se acabou, mas elas ainda colocam algumas estruturas. A principal, a igreja, mas algumas características, como por exemplo, embora as cidades, a importância das cidades não fosse tão grande quanto a dos feudos, ela não deixou de. A gente tem, por exemplo, os vilões, né? Homens que moravam nas vilas, sejam em cidades ou vilas dos próprios feudos, tá certo? Que atendia a necessidade de artesanatos, por exemplo, né? Tanto para o feudo como para oferecer em alguma feira, em alguma coisa desse, tá certo? Então você tinha esses caras que não trabalhavam no campo, eles viviam nas cidades. A gente tem os escravos. Normalmente esses escravos, eles não configuram a mesma experiência, por exemplo, dos escravos que nós tivemos no Brasil, né, na América, tá certo? É um tipo diferente da escravidão. Ela não é uma escravidão massiva, que gera um sistema escravagista, como, por exemplo, em Roma ou na Grécia, tá certo? Mas ela era uma escravidão pontual. Ela acontecia, sim, em alguns lugares, em alguns momentos. A escravidão não é estranha à Idade Média. A diferença é que você não vai ter uma produção baseada na escravidão. Ou seja, o escravo ele vai realizar trabalhos domésticos, ele vai realizar algum ofício mecânico, certo? Normalmente os escravos eram colocados em trabalhos bem pesados, cruéis, tá certo? Por exemplo, trabalhar em minas perigosas, pedreiras, tá certo? A escravidão ela não vai deixar de existir na Idade Média. Ela vai perder a sua função econômica em relação a Roma, tá certo? E você não vai ter na Idade Média também um tipo de povo, por exemplo, escravizado, né, como foi os africanos, né, e os índios na América, ou como era, por exemplo, os estrangeiros em Roma, tá certo? Isso daí não vai acontecer na Idade Média. O escravo ele poderia ser até alguém mesmo do próprio país, alguém condenado por algum crime, acusado de traição, alguma coisa relacionada a isso, tá certo? E a gente vai ter os ministeriais. O que é isso? Pessoas que faziam parte da administração desse feudo. Os feudos crescem, né, geram, principalmente quando se tinha muitas terras, nós precisavam de pessoas para gerir, para ajudar na gestão dessa administração, né, desse feudo. Precisava de pessoas que dava para ser um camponês porque o cara precisava se dedicar inteiramente a essas funções. A gente está falando de um tempo, de uma época, de um sistema de produção, o feudalismo, onde o preço dos materiais eram muito caros, mas o preço do tempo era muito barato. Então, os materiais custavam caros, então os sistemas de produção demandavam de muitos materiais, mas o tempo era muito barato. Então, muito tempo para resolver as coisas, tá certo? Coisa completamente inversa dos mundos modernos, né? Do mundo atual. Então, pessoas que não davam para ser pessoas simplórias do campo, mas também não podiam ser nobres, realizando muita função burocrática, né? Precisavam achar pessoas nesses meios termos. É aqui, por exemplo, a burguesia vai se destacar bastante. A burguesia vai ocupar esses cargos, tá certo? Principalmente quando as cidades começam a crescer, tá? Bom, e como era essa economia da Idade Média? A economia da Idade Média ela era basicamente a agricultura e o que se poderia fazer na agricultura. A gente está falando de um tempo ainda cuja principal missão no final do mês não era necessariamente conseguir o salário, mas ter o que comer. Então era uma briga constante para ter o que comer, né, no final do dia. Tá certo? Então, o homem da Idade Média, ele é um homem que ele é profundamente temente, né, à religião, a Deus. Ele é um homem que busca não incomodar
o seu nobre, né, o nobre a quem ele está servindo, e ele é um homem que ele não garante, ele não tem aquela segurança de ter a alimentação da semana que vem. Era algo extremamente complicado, né, de se garantir. Às vezes você poderia até ter uma ótima colheita, e o nobre para quem você trabalha resolve tomar isso de você, você ter uma ótima colheita, trabalhar para caramba, juntar seus silos estarem cheios lá, né? E de repente vem uma guerra, um exército invasor e toma tudo o que é seu, destrói, queima, né? Ou o rei resolve convocar e tomar toda a sua produção porque ele quer invadir algum outro feudo, quer fazer uma cruzada e por aí vai. Então fica sempre esse problema, né, para a Idade Média. E como se tratava de produção agrícola, o feudo ele era a grande fonte de riqueza. E aí onde a gente tem que lembrar, olha, feudalismo é a base do feudo. E o que é o feudo? É um pedaço de terra. Qualquer pedaço de terra? Não. O cara, se tivesse um imenso deserto, dava para dizer que esse cara era um grande senhor feudal só pela quantidade de terras? Não, ele poderia ter terras a perder de vista aí, de, né, passar 5 dias aí andando e ainda as terras ainda estarem no horizonte. Não era isso que dava necessariamente o poder, mas sim a capacidade de produção desses feudos. Lógico que se você tem mais feudo, proporcionalmente você pode ter mais capacidade de produção. Mas se você tinha uma grande floresta como seu feudo, você não necessariamente teria muito poder, porque não se dava para produzir muito dali. Mas se você tivesse um pequeno pedacinho de terra, mas naquela pedacinho de terra você teria uma floresta com boas árvores, com boas madeiras, você teria espaço para produzir, plantar e colher muitos grãos, você tivesse espaço, alguma pastagem para criar animais, alguma fonte, alguma pedreira para você extrair pedras para construir muralhas e castelos. Com sorte ainda uma pequena fonte de metais, né, para produzir armas ou ferramentas. Seu feudo não poderia ser tão grande, mas você conseguia extrair bastante do seu feudo. Uma das características era que os feudos buscavam muito autonomia. O máximo que ele pudesse produzir e depender menos de produtos vindo de fora seria melhor. Pelo menos os produtos básicos, né? Como fontes de água, terra, espaço para produzir o máximo de alimentos. Então, se o cara pudesse produzir os grãos, né, um trigo, um arroz, produzir carne, né, criar bois, criar ovelhas e tudo mais, melhor, menos ele iria depender, né, do comércio estrangeiro para conseguir seus recursos. O comércio, então, ele não morre no feudalismo, ele apenas diminui, né, justamente porque o foco do feudalismo, o foco do feudo era outro. O foco do feudo era justamente buscar autonomia para garantir também melhor a sobrevivência. Tem que lembrar, e aí a gente lembra nas questões lá, do porquê se acabou as cidades, assim, se diminuiu a importância das cidades. Porque as cidades eram um ambiente muito vulnerável, muito frágil para invasões e para saques. Os feudos acabavam sendo alternativas melhores naquele período de tempo. Tá certo? O artesanato era que dava a sustentabilidade para, digamos assim, o comércio comum, né? Então, tudo era praticamente deixado na mão de artesãos. Então, fazer roupas era com artesãos, sapatos, artigos em couro, tecidos, joias, mobílias, né? Tudo isso era feito artesanalmente. E aí vocês tinham a situação, por exemplo, das vilas e das cidades concentrarem uma certa quantidade de artesãos para fazer, para vender para os nobres nos feudos ou nas casas dos camponeses. Os feudos mais preparados, justamente aqueles, como eu falei, aqueles feudos com maior capacidade de autonomia, eles tinham seus artesãos dentro das suas próprias muralhas, né, de seus castelos, justamente para depender menos. Então, eram atividades bastante procuradas e valorizadas.
tá certo? Esses artesãos, por exemplo, né, que também vão ajudar bastante ao desenvolvimento da burguesia, tá ok? Então, como é que fluía essa economia? Ora, o feudo ele produzia basicamente quase tudo que ele precisava, só que não era todo o feudo também. Então eram os grandes, eram os mais bem estruturados, eram aqueles cujos nobres também buscavam se aperfeiçoar, e isso oscilava demais. Como o status de nobrezas era estamentário, ou seja, o filho de nobre, nobrezinho ia ser, não necessariamente todos os nobres seguiam um padrão. Então, poderia acontecer de um senhor feudal ser muito bom, ser muito inteligente e resolver os problemas do seu feudo, e seu filho, que herdaria tudo, não entender de nada do que acontece, né? Ser um cara apenas extremamente violento que quer conquistar a sua glória com guerras. E aí todo o trabalho que o seu pai ou seus avós tiveram para crescer o feudo ir por água abaixo. Então os feudos oscilavam bastante. Então a necessidade dos mercados também oscilavam bastante. E a qualidade da produção também oscilava. Então não era sempre que tinha excedente de produção para poder se colocar no mercado. E não era sempre que tinha excedente, né, com uma pessoa capaz de colocar isso no mercado. E aí entra a função da burguesia lá depois, né, das cruzadas. Tá certo? Bom, religiosidade na Idade Média. Esse é um dos tópicos, digamos assim, muito mais importantes no quesito de desenvolvimento. Religiosidade é uma coisa que acompanha, né, a humanidade praticamente desde sempre. Mas na Idade Média a gente vai ter a influência específica de um tipo de religiosidade, o do cristianismo, tá certo? Na Europa Ocidental. Por quê? Porque a partir dessa ideia do cristianismo, a gente vai ter uma luta entre o cristianismo e todas as outras religiões. Essa luta não necessariamente se dá do ponto de vista de batalhas em campos, né, de guerra, mas sim também do ponto de vista ideológico. É através dessa religiosidade que a gente vai ter a construção, basicamente, de todos os preceitos cristãos, com a absorção, né, a absorção de muitos dos costumes pagãos pela igreja, pelos cristãos, e assim a continuidade do poder cristão, do poder da igreja durante todo o período medieval. Bom, sem contar que a igreja acabava tendo também um grande poder econômico, pois a igreja também conseguia acumular feudos. E no sistema feudalista, tá certo? A igreja vai ser, sem dúvida, a instituição mais poderosa de toda a Idade Média. Tá ok, pessoal? Então, até daqui a pouquinho.